Descobri como ficou a divisão dos salários do atacante Arthur, que foi emprestado pelo Botafogo ao São Paulo até o fim da temporada. Nesse vídeo também vou contar quais são as metas que precisam ser batidas para que o São Paulo tenha a obrigação de adquirir o atacante no fim desse ano. Bora começar falando sobre os salários. O Arthur ganha cerca de R$1 milhão por mês. 60% desse valor será pago pelo São Paulo, cerca de 600 mil, os outros 40% ou 400 mil ficarão sob responsabilidade do Botafogo. Importante registrar que, se em dezembro o Arthur tiver batido uma meta específica, que eu já vou te contar, o São Paulo será obrigado a devolver os cerca de 3 milhões e 700 mil reais que o Botafogo bancou dos salários do atacante durante o período de empréstimo. Essa meta equivale a 60% dos jogos, com pelo menos 45 minutos daqui até o fim da temporada. Então, para refrescar sua memória, o Arthur chega por empréstimo gratuito até dezembro, a opção de compra é de 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Divisão do salário 60-40. O Botafogo terá essa grana, esses 40% pagos do salário devolvidos se o Arthur bater a meta e for obrigado a ficar em definitivo no São Paulo. O tricolor compra o jogador por 6 milhões de euros e ainda devolve esses 3 milhões e 600 mil reais pagos com os salários do jogador pelo Botafogo durante o período de empréstimo. E aí, bom negócio? O que você pensa dessa história? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Só para completar, contar que o Arthur já está em São Paulo e se mostrou bastante animado com a proposta do São Paulo e com a chance de trabalhar com o Roger Machado, com quem esteve junto nos tempos de Bahia. Olha só, então é o seguinte, o São Paulo ele acabou de contratar o jogador Arthur. Arthur chegou, tá? Ele chegou inclusive no aeroporto. E aí ele foi perguntado lá, que ele veio hoje já pra fazer ali a assinatura com o São Paulo, os testes e tal. Então o Arthur ele vai estar em campo já praticamente no próximo jogo. Devemos ter o Arthur no bid e podendo talvez jogar até mesmo contra o Internacional de Porto Alegre. Olha que coisa muito bacana. O Arthur ele vem pro São Paulo aqui agora e ele tem alguns valores ali que eles estão realmente um pouco complicados, um pouco fora da casinha. Mas é uma troca com o jogador Ferrarese. Então o São Paulo, no momento em que tem 25 milhões de reais pra receber do Ferrarese, pode ter que desembolsar um dinheirinho pra colocar ali pra contratar o Arthur. Então o Arthur chegou pra ser nosso. Ah, mas não é empréstimo até o fim do ano? É empréstimo até o fim do ano. Só que o jogador chegou pra ser nosso. O Arthur chegou no aeroporto e ele foi perguntado, né, como é que aconteceu, o que o São Paulino pode esperar dele e tal. E ele fala assim, ó, pode esperar muito drible, pode esperar um jogador que vai pra área e gols também, assistências. Ele é um jogador que ele chega pra ser quase que um segundo atacante, não apenas um ponta. Sabe qual que é o impacto disso? Nós tivemos, lembra da Dagoberto, por exemplo, que ele não era um ponta esquerda, né? O Miller não era um ponta esquerda. Falar de Miller, Dagoberto e limitar a ponta esquerda é limitar demais jogadores excelentes. O Miller é craque, o Dagoberto é muito bom. Um cara igual o Arthur, ele vem hoje, não é pra ser aquele ponta aberto, jogador de flanco, o jogador da ala quase, não, ele é um jogador que ele vem pra ser segundo atacante. Então, o que o Luciano hoje não teria, que o Arthur tem, é a figura do drible, é aquela figura da velocidade, é a figura de cair pra cima do marcador e levar o cara. O Luciano é um jogador interessante, muitos colocando já como um jogador de segundo tempo, então ele falta drible, velocidade, visão de jogo. O Arthur tem isso. O Arthur seria um companheiro para um centroavante do São Paulo muito bom. O São Paulo não renovou com o Caleri ainda, então já vamos falar de Lucas Moura e Caleri, mas o Arthur é nosso. Então você bate o martelo porque o São Paulo bateu o martelo. Ligou pro Arthur, Roger Machado ligou pro Arthur. Aliás, Roger, muito obrigado. Fez a primeira, hein, patrão? Ligou pro Arthur e falou, venha. O Arthur falou, é o São Paulo, é o Roger, tô indo. Os caras são amigos, eles se gostam e ele vem com a confiança do técnico. Pra quem tava apagando a luz já, fala, chega, não vejo mais. O Luciano nunca mais vai sair do time. O Roger agora trouxe um cara que é dele. É um jogador do treinador. Coisa top, hein? Vai ter, lógico, que ganhar a posição, vai ter, evidentemente, que jogar para ter espaço diante dos São Paulinos, que cobram mesmo. Então ele chega agora com a confiança do técnico, o que já é uma coisa muito boa, e para uma posição de ponta direita, que é o que o São Paulo não tem, certo? Qual que é o grande impacto agora de ganhar essa posição
com o Ferreirinha. Primeiramente, o Ferreirinha e o Arthur juntos, eles meio que afastam o Cebolinha do São Paulo. Você deve lembrar, o Cebolinha é um jogador que jogou no Grêmio, jogou também no time do Flamengo, e o Cebolinha é o tipo de cara que ele já declarou que não vai ficar no Flamengo. Então aparece aí um Cruzeiro podendo levar ou também não, mas não tem espaço no Palmeiras, no Corinthians, nos outros times que tem grana para investir no Cebolinha. Então o São Paulo, olhando pro Cebolinha, ele tem ali um grande jogador que pode chegar a qualquer momento. O São Paulo pode negociar com o Cebolinha e ser fácil. Não era impossível trazer o Arthur, o cara chegou numa ligação do Roger. Então quando fala, não é impossível, não é não. É mais fácil do que se pode imaginar. O Cebolinha, ele então distancia do São Paulo no momento em que o Arthur chega, no momento em que o Ferreirinha ganha posição, o Cebolinha distancia. Até poderia distanciar, tá? Mas ainda não está descartado. O que tá rolando nos bastidores de agora? Ferreirinha é um dos jogadores muito possíveis que vai embora do São Paulo. O Besiktas, pelo que eu me informei, tá batendo forte ali no campo da sondagem. O que é uma sondagem? Estão perguntando pra todo mundo e várias perguntas sobre como é o Ferreirinha e quanto custa, quanto que é a proposta, a contraproposta, como é que faz pra levar mesmo. Então, se o Roger conseguir dar a volta por cima agora, tendo o Ferreirinha e também o Arthur, como é que se desmonta isso agora no meio do ano? Então o Cebolinha seria um plano assim perfeito pra trazer, mas perfeito mesmo. Mas aí não é pra você falar assim, o São Paulo vai ficar endividado, o São Paulo, o Cebolinha, não sei. Aí é pra mudar de patamar, aí é pra você ser o melhor time do Brasil, tendo um centroavante do nível do Caleri, com o André Silva, com o Rian Francisco, você tendo um ponta como o Arthur, como o Cebolinha, tendo um cara igual o Lucas Moura, Cauli, Luciano, tal, mais o Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, você monta o melhor time do Brasil. Chegando o Cebolinha hoje, mais o Arthur, o melhor time do Brasil fica montado e é o São Paulo. O que tá pegando bastante é o Ferreirinha podendo ir embora e que o Cebolinha não veio ainda. E não é por aí que para, tá? Não é apenas o Ferreirinha que estaria realmente de saída do São Paulo e esse tá forte pra ir embora. É o Lucas Moura também. E aí, abrem dois assuntos. O Lucas Moura, só pra contextualizar, o Lucas Moura iria embora tanto pra Emirados Árabes, Qatar é um time ali do Qatar que apareceu que tá babando pra levar o Lucas, e aí é o seguinte, sobra dinheiro, Al Hilal, se não me engano, sobra dinheiro pra times assim, pra levar o Lucas, então ele ganharia o dobro, o triplo que ganha no São Paulo, tranquilo, levaria uma baita grana pro fim da carreira e encerraria a carreira por lá. Nós ficaríamos somente com a economia. É claro, dá pra liberar o Lucas ganhando alguma coisa, mas é difícil, seria uma coisa assim, Lucas, pode ir embora, eu permito, São Paulo, sabe? Aquela negociação que é uma concordância bilateral. Os dois concordaram com a rescisão. Aí o São Paulo economiza aquele 1,5 milhão mensais, que é o que ele paga pro Lucas, que tá doendo no bolso, para de pagar o Lucas e aí ele ficaria com o Lucas feliz no time. Só que aí esse budget abriria para você pagar um cara igual o Cebolinha. Então você tiraria um Lucas Moura e tiraria um Ferreirinha do time, você tem uma economia de quase 2 milhões e 300 mensais. 2,350 praticamente. Considerando que o Lucas ganha e o que o Ferreirinha ganha, 2 milhões e 300 a mais que você economiza, sabe? Gasta isso a menos. Então ficaria para pagar um Cebolinha. Vamos imaginar que o Cebolinha vem com um salário gigante pro São Paulo para ganhar 1 milhão por mês. É grave, pô, 1 milhão é pesado. O Caleri ganhou 1,300, Lucas ganhou 1,5, o Cebolinha é desse nível aí para mais. Então o Cebolinha pega 1 milhão, 1 milhão e 100, jogando no São Paulo, o ataque é Caleri e Cebolinha, e também é o Arthur, tendo alternativas, e você tem Cauli, Luciano, Pedro Ferreira, tudo para disputar uma vaga naquela meia, o São Paulo passa a ser um esquadrão e ainda custaria menos. Quanto pode economizar aí com Cebolinha e com Ferreirinha e com Lucas Moura? Paga aí o Arthur, paga também o Cebolinha e ainda sobra dinheiro, porque o Arthur ele vai ser pago com dinheiro também que você deixou de pagar pro Ferrarese. O Arthur ganha mais, o Botafogo paga um pouco, o Ferrarese, aquele dinheiro do Ferrarese vai para pagar o Arthur, o São Paulo entrou com um custo bem pequeno, na verdade, para ter o Arthur. Ignorando a existência no São Paulo de Ferreirinha e Lucas Moura para trazer um Cebolinha, fica fácil ou não fica? Claro que fica, fala comigo aí, vai. Bom, a gente fala tanto aqui nisso e acho que a gente se irrita quando um treinador quer impor as suas ideias independentemente do elenco que ele comanda. Pode ser o Diniz, pode ser agora o Roger, pode ser qualquer um, mas a gente sempre fala nisso.
Pode ser o Felipe Luiz, no Flamengo, muitas vezes, né? E, particularmente em relação ao Roger, a gente tem que colocar o contexto nessa história. Ó quem tá me filmando aqui. Ó lá. Diga. Dá vontade de eu trocar de lugar com ele. Porque o torcedor do São Paulo, primeiro, ele gostava do Crespo. Segundo, o Crespo tinha duas formações que o torcedor do São Paulo gostava e funcionavam. Uma com 3 zagueiros e a outra com um triângulo no meio, com um time móvel e surpreendente. Estava funcionando. O Roger dirigiu o time em 4 partidas. Ele tinha 2 caminhos. Ou o time do Crespo versão 2, com a linha de 4, ou o time do Crespo versão 1, com 3 zagueiros. Ele vai para a versão 3. A chance de dar certo, para mim, é nula. Fala o que você me disse antes. Porque quais as decisões novas que o Roger toma em relação ao time e qual o impacto que elas têm em relação ao torcedor do São Paulo? Primeiro. Pode falar. Vai. Não, aqui, o que eu te comentei é que ele parece que ele contraria todas as coisas que o torcedor do São Paulo gosta. Então ele não usa 3 zagueiros, né? Em vez de usar 3 zagueiros, ele não usa 3 zagueiros. Ele possivelmente aposta no Ferreirinha, que talvez seja o jogador que a maior parte da torcida menos gosta. O problema é quem contratou, não é dele. Ele tem o direito de fazer as coisas. Não, tem direito de fazer todas as coisas. É só essa forma insensível. Ele tem, mas escolher... Qual que é outra? Luciano, camisa 10. Luciano como camisa 10. 90% da torcida não suporta o Luciano como camisa 10. Mas ele já sabe Marcos disso. Antônio Mas se ele estático... não souber, ele tá onde? Ele viu 4 mil jogos do São Paulo. Marcos Antônio de ponta. Pelo amor de Deus, né? Enfim, mas diga lá, não. Então, parece ser é quase uma tentativa suicida de assinar coisas que, já sem respaldo, ele vai colocar à prova, né? O próximo jogo contra o Inter, ele não tem o Bobadilha na seleção paraguaia. Então, o triângulo do meio tá... Então, que ele fosse testar uma formação diferente contra o Inter, mas para mim também não faz o menor sentido ele, além de não contar com o Bobadilha, ele colocar um time mais ofensivo. A ideia dele, Tirone, é ter um ponta, é o mesmo sistema do Internacional que deu certo, né? O 4-2-3-1, ou 4-2-4, dependendo da situação. É ter um ponta e um jogador de meio fazendo o outro lado. Quem pode ganhar uma chance além do Ferreirinha ou de um ponta destro do lado esquerdo é o Wendel, que é um lateral que passa mais do que o Enzo Dias. Então, o que vai acontecer é que, na prática, com 2 semanas de trabalho, o Roger vai destruir tudo que o Crespo fez. Se for para melhor, ótimo. Se for para pior, ele vai cair. Basicamente vai acontecer isso. Ele vai cair com um recorde de tempo. Que aí não adianta nem melhorar a comunicação e tal. Se o time piorar, a prática, se o resultado piorar, como foram os 2 últimos jogos, ele não vai ficar. Certo? Sim. E eu não entendo o murro, a ponta de faca que ele está dando. Simplesmente por querer ser autoral. Não sei qual que é a ideia que ele tem, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.